Você já precisou dar uma notícia que sabia que as pessoas não gostariam? Talvez fosse uma verdade difícil, um aviso ou um chamado para mudança. Se sim, você se identifica com Jeremias. Neste trecho, podemos claramente observar Jeremias entre um Deus santo e um povo rebelde. Mensagem clara: arrependam-se ou enfrentem julgamento. Em vez de ouvirem, as pessoas se voltaram contra ele e o ameaçaram. Por quê? Porque a verdade muitas vezes é difícil de ouvir e ainda mais difícil de aceitar. A verdade é, fidelidade a Deus é a única verdade. A palavra de Deus muitas vezes tem um preço, mas é um preço que vale a pena pagar. A vida de Jeremias nos mostra o que significa obedecer a Deus, mesmo quando é perigoso, impopular ou doloroso. Vamos mergulhar nessa história poderosa e ver o que isso significa para nós hoje. A missão de Jeremias era clara. Deus lhe disse: fique no pátio da casa do Senhor e fale a todo o povo. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Não omita uma só palavra. Jeremias 26, 2. Jeremias não se conteve. Ele advertiu o povo que, se não se desviassem de seus maus caminhos, Deus destruiria o templo e faria de Jerusalém uma maldição entre as nações, assim como havia feito com Siló. Jeremias 26, 6. Isso era um desafio ao falso senso de segurança deles. Achavam que estavam seguros, tinham templo, mas Deus não se impressionava com rituais ou palavras vazias. Ele queria o coração deles. A mensagem de Jeremias era urgente, inabalável. Ele denunciou idolatria, injustiça e hipocrisia. Ele lhes disse: mudem os seus caminhos e as suas ações, e eu os deixarei viver neste lugar. Jeremias 7:3. Mas o povo não queria ouvir. Eles estavam confortáveis em seu pecado, confiando em tradições religiosas enquanto viviam como queriam. As palavras de Jeremias destruíram essa ilusão e isso os deixou furiosos. Quando Jeremias terminou de falar, sacerdotes, profetas e povo se voltaram contra ele e gritaram: você deve morrer. Jeremias 26, 8. Eles o acusaram de traição de falar contra o templo e cidade. Eles queriam silenciá-lo permanentemente, mas Jeremias manteve-se firme. Ele não recuou nem suavizou sua mensagem. Em vez disso, ele disse: o Senhor me enviou para profetizar contra esta casa e esta cidade. Quanto a mim, estou em suas mãos. Façam comigo o que acharem bom ou certo. Jeremias 26, 12 e 14. Jeremias conhecia o risco, mas também conhecia seu chamado. Ele estava disposto a enfrentar a morte em vez de desobedecer a Deus. Jeremias já enfrentou oposição antes. Antes disso, o povo de sua cidade natal, Anatote, conspirou para matá-lo por causa de suas profecias. Jeremias 11, 18 a 23. Eles disseram: vamos destruir esta árvore e seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos vivos. Jeremias 11, 19. Mas Deus protegeu Jeremias. Ele revelou a conspiração e prometeu trazer juízo aos que buscavam tirar sua vida. Mesmo diante de ameaças de morte, Jeremias encontrou coragem verdadeira na fidelidade de Deus. A história de Jeremias não é só sobre oposição externa. Ela também fala sobre a luta interna. Em Jeremias 12, vemos o profeta debatendo-se com Deus. Ele clama: por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os infiéis vivem em paz. Jeremias 12, 1. Jeremias é honesto com Deus sobre sua confusão e frustração. Dedicou a vida a transmitir a mensagem de Deus, mas parece que os ímpios estão vencendo. A honestidade de Jeremias nos lembra: está tudo bem levar nossas dúvidas e lutas a Deus. Ele pode lidar com nossas perguntas, mas a resposta de Deus a Jeremias é desafiadora e reconfortante. Ele diz: se você correu com homens a pé e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Jeremias 12, 5. Se já está tendo dificuldades agora, como vai lidar com o que ainda está por vir? Deus está preparando Jeremias e a nós para desafios maiores.
Ele nos lembra que a fidelidade exige sempre perseverança. Não podemos desistir quando fica difícil. Precisamos confiar em Deus, mesmo sem entender seus caminhos. A história de Jeremias é um chamado à coragem e à fidelidade em nossas vidas. Isso nos desafia a perguntar: estamos dispostos a defender a verdade de Deus, mesmo quando isso é impopular ou perigoso? Estamos dispostos a falar por justiça, denunciar o pecado, apontar pessoas para Deus, mesmo que isso nos custe algo? É o seguinte: ser fiel a Deus muitas vezes realmente tem um preço. Pode significar perder amigos, enfrentar críticas ou até mesmo arriscar a própria segurança. Mas é um preço que vale a pena pagar. Quando nos posicionamos ao lado de Deus, estamos do lado da verdade, da justiça e da vida eterna. Estamos mostrando ao mundo que os caminhos de Deus valem a pena ser seguidos, não importa o custo. Ao mesmo tempo, a história de Jeremias lembra que não precisamos enfrentar desafios sozinhos. Deus está conosco, Ele vê nossas lutas, ouve nossos clamores e promete trazer justiça no seu tempo. A vida de Jeremias é um exemplo poderoso do que significa ser fiel a Deus em um mundo quebrado. Ele enfrentou oposição, ameaças de morte e até mesmo suas próprias dúvidas, mas nunca deixou de falar a verdade. Sua história nos desafia a fazer o mesmo, a nos posicionar por Deus, não importa o preço. O que você vai escolher? Você será como o povo de Judá, que rejeitou a mensagem de Deus e se voltou contra seu profeta, ou será como Jeremias, que permaneceu firme na fé, mesmo quando era difícil? A escolha é sua. Lembre-se, Deus está com você e a verdade dele vale a pena ser defendida. Seja corajoso, sempre fiel e siga o exemplo de Jeremias.